que é o autoconhecimento? Autoconhecimento, é essa consciência que a gente tem sobre como a gente funciona emocionalmente. Como que a gente se relaciona com a gente mesmo, com o outro, com o mundo. E a gente pode pensar de uma forma mais ampla também, né? Os nossos valores, os nossos interesses, os nossos sonhos. Tudo está aí nessa palavrinha que é o se conhecer, o autoconhecimento. E o autoconhecimento é um processo, né? A gente desenvolve o autoconhecimento ao longo da vida, em processos de terapia, em processos solos. São jornadas que a gente entra e a gente não sai nunca mais, né? Quando a gente entra nessa estrada do autoconhecimento, a gente quer ficar, porque é algo muito gostoso, é libertador, é transformador. Acho que essa é a palavra, autoconhecimento transforma. Por onde começar, Vilma, esta jornada em busca deste processo de autoconhecimento? Tá, eu acho que a gente tem 2 caminhos, né? É o solo, desenvolver esse autoconhecimento sozinho, ou no processo de psicoterapia. Desenvolver de forma solo, obviamente, que vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque você precisa buscar uma base científica, né? Você precisa buscar material, informação para guiar esse autoconhecimento. Então, se torna muito mais desafiador. Mas sim, você pode fazer isso de forma sozinho. E de forma, num processo de psicoterapia, obviamente, que se torna muito mais macio, né? Porque você tem alguém lá Te ajudando. Te ajudando, amparando, né? Porque o processo de autoconhecimento também não é fácil. É se deparar com traumas, é se deparar com coisas difíceis da vida. E ter alguém lá te dando a mão se torna muito mais fácil. É a primeira fase, porque percebe que não é só o autoconhecer, né? O autoconhecimento... Eu entendo que, pelo que você está falando, é uma identificação. Eu estou ali fazendo uma identificação. Isso, primeiro eu identifico como que eu funciono, autoconhecer, né? E depois eu preciso mudar isso. Se é um problema, né? Se eu estou conhecendo um padrão meu que é disfuncional, desadaptativo, então eu preciso mudar. E aí que tá, né? Se você está fazendo um processo de autoconhecimento fora de um processo de terapia, como é que você vai mudar isso? Hoje tem o que a gente chama de autoterapia, né? Que vem junto com autoconhecimento e autoterapia, que é essa prática para também conseguir mudar o que a pessoa vai conhecendo. Então, são 2 práticas que caminham juntas. Esse momento de ouvir, ele é muito reparador, porque a gente vive esse mundo muito corrido, onde não desenfreado, sentamos para conversar, olhar nos olhos e desenvolver esses vínculos onde o outro realmente vai compreender você. Então, é um profissional que está ali somente para você. Então, isso é reparador. Fala um pouquinho para a gente como prevenir uma doença relacionada à saúde mental. A prevenção está na infância e na adolescência. Uau! Não tem outro jeito. Então, se tem uma criança que já vem com essa predisposição genética, se tem um temperamento assim muito sensível no ambiente, né? Qualquer coisa já tem uma reação negativa, uma criança mais pessimista e se encontra num ambiente, cresce num ambiente com pais extremamente abusivos, críticos, que não são amorosos, que não dão limites. Pronto, juntou a fome com a vontade de comer, né? Pode desenvolver muitas coisas. Entendi. Então, a proteção tá lá, né? Tá no que a gente faz com as nossas crianças na infância e na adolescência. Faz. Para ter saúde mental. Para ter uma saúde mental. Para prevenir. É ter um estilo de vida o mais tranquilo possível, não é? É possível isso? É possível. É uma escolha, né? É uma escolha, né? Tem essa frase, trabalhe enquanto os outros dormem, né? Olha a autocobrança, né? A gente está, então, cedendo à sociedade que prega isso, que a gente tem que ser muito produtivo. O tempo todo. O tempo todo, mas isso não existe. A gente tem um preço, você pode fazer isso. A natureza não perdoa, né, Vilma? Não, você vai envelhecer mal, você vai ter uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, a gente coloca uma régua enorme que a gente tem que cumprir, né? Só que a gente nunca consegue chegar lá. E daí fica aquela sensação, um dia eu vou descansar, né? Quando eu chegar lá, eu vou trabalhar menos. E assim a vida passa e você não vive. Olha só. Queria que você falasse um pouquinho
Aham. desta agenda, o que significa, como funciona e para quem é. Então, essa agenda, eu a escrevi junto com 3 colegas e é um guia de autoconhecimento, né? A gente estava falando ali sobre essa jornada solo, né, do autoconhecimento. E esse aqui é um material para você fazer essa jornada aqui guiada. Guiada, não tão solo. Olha que Guiada, interessante. né? Aham. Aqui está um processo de psicoterapia. Segue os moldes de um processo de psicoterapia, que é o quê? Primeiro eu vou me conhecer, entender os meus padrões, né? Entender as minhas necessidades emocionais. E depois eu vou mudar, então, esses padrões, né? Então, tem exercícios aqui na segunda parte da agenda para mudar esses padrões. Então, é um livro muito interessante, muito legal, que eu indico bastante para quem está aí na pegada do autoconhecimento. Tem que ter foco. Mas assim, eu acho que a pessoa, no momento que ela decide fazer esse processo, ela vai ter foco, né? Porque aí é como se você tivesse com a mão dela ali conduzindo página por página. Ela vai mergulhar e ela vai se despertando cada dia. Sim, acho que o gostinho, né? Conhecer algo. Aí eu quero conhecer mais alguma coisa. E assim vai. Acho que vai despertando essa vontade de se conhecer, né? Se você está num processo de psicoterapia, é muito diferente de você também poder usar isso aqui. Dá né? para fazer junto? Dá, inclusive. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Foi feito para pacientes e para quem não está legal. em terapia, mas quer fazer essa jornada solo. Então, acho que é mais as gerações anteriores mesmo que tem essa resistência ainda. Mas as novas gerações é muito diferente, né? A gente recebe paciente que quer ficar mais tempo do que o necessário, né? E na terapia do esquema a gente tem começo, meio e fim. Olha. Né? Então, na hora de dar essa autonomia para o paciente caminhar com as suas próprias pernas, às vezes tem essa resistência. Então, a gente tem que trabalhar, preparar esse paciente para voar sozinho. E ele pode voltar, né? Às vezes faz um processo para aquele objetivo e aquelas metas, deu certo. E ele vai para casa, né? Vai voar sozinho. E pode acontecer um outro problema, ele pode voltar. Mas ele já conheceu o caminho, né? Sim, e se Olha for que preciso, interessante. ele sabe aonde vai ter colo terapêutico, né? Para ele voltar e aí resolver aquele outro problema. O que vai regular emocionalmente? E aí, em todos os sentidos, né? Aprender a se acolher todos os dias, a desenvolver autocuidados, atividade física é um autocuidado, a alimentação é um autocuidado. Então, olhar para todas essas questões básicas, né? Para você conseguir ir resgatando e resolvendo os problemas que você está enfrentando. Vínculos, né? Acho que muito importante. Construir vínculos também reparadores. Então, é o sentir, né? A gente veio de uma sociedade que o sentir ele foi abafado, né? Então, parece que a gente cresceu assim, não pode sentir. Então, é muito difícil, né? É uma característica até da sociedade mesmo, de entrar em contato com os seus sentimentos. Então, a gente passa batido. E aí, nessa vida louca que as pessoas levam, né? Ainda é um prato cheio para não sentir. Dê voz aos seus sentimentos como é que eu estou me sentindo? Né? O que essa tristeza tem para me falar hoje? O que ela quer me falar? Dê voz para esse sentimento. Acredite nesse sentimento, acolha esse sentimento. E isso vai fazer o quê? Com que a gente se fortaleça para voltar para a vida. Maravilha. Vilma, tem pessoas que passaram por algum momento de tentativa de fazer terapia e ficaram frustradas com o profissional. Já vi isso, né, várias vezes. Eu acho que em todas as áreas acontece isso. Profissionais e profissionais, Sim. né? Acho que em qualquer área a gente vai se deparar com essa questão, mas acho que o importante é dar uma nova chance, né? Porque vai ter um outro profissional. Às vezes a gente não vai se identificar por N fatores com um psicólogo, mas vai ter um que a gente vai se identificar e que a coisa vai dar certa, né? E outra, pode ser um outro fator também. Às vezes eu entro no processo terapêutico, mas no fundo eu não estou preparada. Entendi. E aí fica aquela sensação que é o profissional. E não né? tem nada a ver. Na verdade, sou eu que não estou preparada para aquele momento. Isso Entendi. também acontece muito. Outra coisa, a abordagem.
às vezes a abordagem não caiu bem para aquela situação, ou para o meu estilo, né? Ou para o meu jeitão de ser, né? Então também tem São isso. vários fatores. Sim, Mas isso que você falou é bacana, de dar uma nova chance, se dar uma nova chance, né? e se dar uma nova chance, né? Eu acho que na vida a gente vai passar por vários processos de terapia, né? Claro, depende da abordagem. A gente tem a psicanálise que tem um processo muito mais extenso, né? As pessoas passam uma vida lá. Mas se a gente for falar das TCCs, da terapia do esquema, aí não, né? São processos que têm início, meio e fim. E você acaba voltando, às vezes, para fazer outro processo. De acordo com o seu né? momento. Sim. E tem paciente, uma coisa bem legal para falar, tem paciente, assim, que fica pulando de terapeuta. Também, o problema não é o terapeuta, é um padrão que ele não consegue vincular, Entendi. né? Então, chega no momento, por exemplo, da mudança. Fez todo o processo, né, de se conhecer, de entender os seus funcionamentos. E aí chegou a hora do vamos ver, que é uma fase bem difícil da terapia, que é a mudança. Então, a gente tem que mudar esse Tem que padrão dar que você tem. passos. Sim, é para É isso o que movimento, chegou na terapia, aham, né? Então, aham. se eu não mudo o comportamento, tudo que eu trabalhei ali na primeira fase cai por terra. Então, é muito importante mudar o comportamento. E chega nessa hora, o paciente fica muito resistente. Então, ele pula de terapeuta para não enfrentar essa fase. Então, N fatores, né? Acho que a minha recomendação aqui, né, com todo o meu coração, é siga a trilha do autoconhecimento. É uma ferramenta maravilhosa que vai ajudar muito a ter saúde mental. Seja solo, seja num processo de terapia, né, que de repente aí ficou animado para começar, mas se dê isso, né? Acho que Um autopresente. é um alto carinho que você Legal. faz, né? De se conhecer mesmo, né? Acho que isso empodera. É muito bonito ver uma pessoa com autoconhecimento, né? Mais dono de si, né? Falando com mais autoridade sobre os seus funcionamentos, né? Eu tenho um lado que explode, né? Ao invés de bater no peito e falar, eu sou assim. É muito bonito ver alguém com autoconhecimento.